queridos, livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 7 a seguir. Deus tem uma palavra ao nosso coração aqui nessa noite. Aleluia. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Depois, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. Multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneiramente fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entretanto, se levantou sobre o Egito um novo rei, que não... Eis que o povo de Israel é muito mais numeroso e muito mais forte do que nós. Usamos de astúcia para com eles, para que não se multiplique e aconteça a guerra, ele também não se ajunte aos nossos inimigos e peleja contra nós e se retire da terra. Portanto, puseram sobre eles feitores para os afligirem com as suas cargas. Assim, os israelitas edificaram as cidades para Faraó, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tantos mais eles iam se multiplicando e se espalhavam, de maneira que os egípcios se enfadaram por causa dos filhos de Israel. Você pode tomar o seu assento nessa noite? Nós estamos debaixo de uma promessa. Você crê nessa palavra? Queridos, quando nós olhamos para o livro do Êxodo, uma história muito linda, Deus começa a escrever. Mas a história que é escrita aqui não se inicia aqui. Ela se inicia lá no Gênesis. A partir do capítulo 11, Deus faz uma promessa linda. E quando tudo isso acontece, nós temos em mente que um Deus que opera, um Deus que faz, um Deus que pode, em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida, seja bons ou seja ruim, se Deus estiver conosco, nós temos uma certeza que nós vamos alcançar a promessa que Ele nos fez. Quando fala de promessa, a gente traz à memória que Deus, Ele muitas das vezes não determina tempo, Ele não diz hora, não é verdade? Muitas das vezes Deus só fala pra gente, eu vou fazer. Mas só que às vezes Deus também dá dias, Deus dá hora e Deus dá tempo. Quando a gente olha para esse povo aqui, nós olhamos quando Deus chega a Abraão e fala assim, olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu, Deus, vou te mostrar. E Deus ainda continua falando com ele, além disso, eu te faço uma promessa, eu vou engrandecer o teu nome, eu serei com você, eu vou multiplicar a tua semente. Quem te abençoar, eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E em você, Abraão, será bendita todas as famílias da terra. Além de um convite que Deus faz para ele, Deus lança uma promessa. E a gente for olhar, a gente vai parar e vai falar. É uma promessa que aparentemente é muito grande para ele. Por quê? Porque a gente olha e vê que a sua esposa é estéril. E agora só está ele indo acompanhado do seu sobrinho Ló. Só que é interessante que quando a gente olha também a grandeza de Deus, o tamanho de Deus, o poder de Deus, ele não olha para números, ele olha para coração sincero, disposto a fazer aquilo que ele pede. Você nessa noite talvez está dizendo, na minha casa não tem muito, na minha casa não possui muito, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus, em nenhum momento ele vai precisar de muita coisa para operar o que ele disse que ia fazer na nossa vida. Deus só precisa de alguém que é obediente, disposto e corajoso, porque andar com Deus tem que ter disposição, tem que ter coragem e tem que ter muita fé, aleluia, porque andar com Deus é a gente ter a certeza que eu ainda não vi, eu ainda não tenho, eu ainda não possuo, mas há uma promessa liberada sobre a minha vida e a minha casa. Aleluia. Abraão, embasado nessa promessa, debaixo dessa promessa, ele não pergunta a Deus para onde, por quê, mas o que o Senhor vai fazer comigo? Não, ele sai e obedece.
E quando nós olhamos no livro do Êxodo, nós estamos vendo a promessa não está por completa, mas ela já está se cumprindo. Muitas das vezes a gente não vai ver totalmente a promessa cumprida, mas nós vamos começar a viver ela. Quando nós olhamos aqui, a gente está vendo que a promessa ainda, né, pastor Tiago, não foi concretizada, mas Deus já está dando andamento à promessa. E no meio do andamento da promessa, escuta isso que eu vou te dizer, no meio do andamento da promessa, no meio quando Deus nos coloca para nos dizer o que eu te prometi há muito tempo está começando a se cumprir, a Bíblia diz que inimigos irão surgir, que inimigos começarão a se levantar, mas Deus também quer trazer à nossa memória o seguinte: antes de você olhar para inimigo que vai levantar, para inimigo que vai falar, eu quero que você lembre de uma coisa: eu, Deus, serei com você e tenho te implantar em uma terra boa. Muito tempo se passou, muitos anos se passaram, mas um dia também, quando Deus está conversando com Abraão, Deus fala para ele: olha, a tua descendência ela será escrava, mas um dia eu, Deus, vou descer com mão forte e vou livrar elas. Entenda que ele não estava vivendo ainda a promessa, mas aqui ele já está, o povo já está entendendo que Deus não cumpriu a promessa ainda por inteiro, mas Deus já me permitiu começar a viver a promessa. Um cuidado de Deus, eu estou vivendo a promessa. Um livramento de Deus, eu já estou vivendo a promessa. Uma provisão que Deus envia, eu já estou vivendo a promessa. Ah, querido, só da gente estar aqui nessa noite vivo, respirando, nós estamos vivendo a promessa. Aleluia! Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Dá para você dar um sorriso para esse irmão? Diga para ele: querido, vai se alegrando desde já. Diga para ele, porque Deus já está te permitindo viver para contar o que ele vai fazer. Aleluia! Oh, glória a Deus, ane por isso. Aleluia! A Bíblia diz que então, agora um dia, você conhece a história, José é vendido pelos seus irmãos, e através disso tudo, um caminho doloroso. Porque muitas das vezes Deus vai fazer a promessa, mas o caminho ele não vai dizer. O caminho a gente vai ter que viver. Né, Anne? É um caminho que a gente vai chorar, que a gente vai perder, que alguém vai trair a gente, que a gente vai ter que andar sozinho, vai ter que secar lágrimas sozinho, vai ter que chorar no travesseiro. Tem dia que a gente vai querer um amigo, não vai ter. Tem dia que a gente vai ligar, alguém não vai atender a gente. Sabe o que é isso? É ruindade? Não, querido. É Deus te colocando em um caminho para ele, que ele traçou para a sua vida, para você viver o que ele determinou. Aí você conhece a história, José é vendido. E quando ele é vendido, a gente olha e fala: poxa vida, tá indo sofrer. Mas não, aleluia, porque a impressão de quem vende é dizer assim: tá indo sofrer, tá indo para morrer, tá indo para perder. Só que o Deus que olha e fala, enquanto muitos têm a impressão que tá indo perder, Deus está dizendo: tô te colocando no caminho para viver aquilo que eu te prometi. Aleluia. Porque, Sara, porque a impressão da terra não muda o que Deus determinou, meu respeito. Porque o que vão pensar, o que vão querer, o que vão dizer, o que vão indagar, irmão Robson, ao meu respeito na terra, não vai mudar o que Deus já determinou lá em cima. Então, Sara, eu vou ter que viver períodos difíceis. Muitas das vezes a gente vai viver. Alguém vai lançar a gente na cisterna, vai manchar o nosso nome, vai manchar a nossa túnica, vai dizer que a gente morreu, mesmo a gente estando vivo, mas mesmo assim eu estou indo para viver o cumprimento de uma promessa. Aleluia! Ele é vendido e os seus irmãos, a Bíblia diz que enquanto vende ele, vai assentar para comer pão. Por quê? Porque eles acharam que ali era o fim. Aleluia! Só que um dia também o que eles assentam para comemorar é pão. Deus vai permitir que a terra para de dar o quê? Pão. Aleluia! Só para eles ir ver o que Deus havia feito na vida de alguém. E eles naquele momento olham e falam assim: a gente comemora porque a gente vendeu, a gente agora se livrou de um sonhador. Só que agora achando que você ia morrer, Deus
Deus, vou permitir faltar só para ver o que eu, Deus, estou fazendo na vida. Mas você tem que entender uma coisa: vendido, traído, jogado em cisterna, vendido como escravo, você tem que ter no seu coração que uma aliança com Deus. Porque quando eu tenho uma aliança com Deus, não é cisterna que arranca ela de mim, não é irmão me vendendo que arranca ela de mim. Porque quando eu tenho uma aliança com Deus, eu estou dizendo para Deus, independentemente do que dizem, do que fazem, do que pensam, eu quero ser fiel ao meu Senhor. Diga para o seu irmão: a sua fidelidade vai gerar a honra de Deus para a tua vida. Oh, aleluia! A tua fidelidade vai gerar a honra de Deus para a sua vida. Sara, acaba por aí? Não acaba. Não era nem essa mensagem por aqui que eu tinha proclamado. Mas eu creio que Deus está falando com alguém aqui, alguém aí. Aleluia. Sara, para por aí. Alguém agora já bastou, já acabou de fazer com José? Não. A Bíblia diz que ele está na terra do Egito. Alguém olha para ele e fala: esse menino é forte. Esse menino, a Bíblia diz que José chega e talvez no seu pensamento ele está dizendo: estou em terra estranha, mas Deus ainda está presente comigo. Estou no meio de um povo que eu não desejei estar, mas o Deus dos meus pais está comigo. O Deus de Abraão, Isaac, o Deus de Jacó, Ele está comigo. E não para por aqui. A Bíblia diz que por causa da fidelidade, José mais uma vez vai perder. A Bíblia diz que por causa da fidelidade, da aliança que ele fez com Deus, dizendo: Senhor, eu não quero nada dessa terra, eu não te troco por nada dessa terra. Por causa da sua fidelidade, do seu coração íntegro, alguém agora vai tentar manchar o seu de novo. Só que quando eu olho para a história, a impressão escuta para você ver. Quando eu olho para a história, a impressão é que José poderia dizer, irmão Robson, logo agora ali na casa, Anne, ele poderia falar o seguinte: logo agora que eu estou me dando bem, logo agora que eu estou crescendo, vem alguém querer manchar o meu nome de novo, dizendo que manche meu nome novamente, que fale de mim de novo, que venda, que dizem, que mentem